Continuando. A 6. No movimento revolucionário russo de 1917, os sovietes consistia em... Então, o que eram os sovietes? Uma organização sindical socialista, uma organização militar stalinista, um comitê formado por camponeses, rebeldes, operários e soldados, um conselho burocrático popular e uma milícia formada por cossacos. A alternativa correta aqui é a C de casa. Um comitê formado por camponeses, rebeldes, operários e soldados. Então esses eram os sovietes. E o soviete com maior poder vai ser o de São Petersburgo, tá? Da onde ali era o soviete que estava ali, né, sob o controle de Lenin. 7. A Revolução Russa de 1917 constituiu uma transformação profunda na história das sociedades ocidentais, na medida que rompe ao mesmo tempo com o modelo de sociedade aristocrática, a Rússia czarista, e com a unidade da economia capitalista. Nesse contexto, a Revolução de Outubro de 1917 pode ser caracterizada como, letra D, vamos adiantar aqui, uma revolução proletariada liderada pelos bolcheviques e sovietes contra o chamado governo provisório. Então vamos lembrar, em fevereiro de 1917 vai ocorrer, né, a primeira revolução, a Revolução de Fevereiro, onde põe fim ao regime czarista. E aí começa o governo do Duma, né, do parlamento, liderado pelos mencheviques. Então os mencheviques aliados à burguesia, querendo uma revolução gradual, tá bom? Já em outubro, quando os bolcheviques dão um golpe nesse governo provisório, dão um golpe nesse governo dos mencheviques. Então é o período em que vai começar um movimento um pouco mais radical, inclusive vai mergulhar o país numa guerra civil. Vamos lá. 8. A Revolução Russa ocorrida em 1917 deixou o mundo abalado. Pela primeira vez, tentava-se estabelecer um tipo de governo no qual o trabalhador teria participação ativa. Os líderes do novo Estado tinham plena convicção de que estava nascendo a sociedade socialista, em que as diferenças entre as classes sociais deveriam desaparecer. Era o aparecimento de um novo modelo de organização, a produção que substituiria o capitalismo. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A alternativa correta aqui seria a D de dado. O sistema descrito no texto acima baseou-se na teoria do filósofo Karl Marx, que tinha como uma de suas características a propriedade coletiva dos bens de produção. Então, quando há essa revolução na Rússia, então, quando os bolcheviques assumem, eles acabam com a propriedade privada dos meios de produção. O que é isso, professor? Propriedade privada dos meios de produção. São as fábricas, as fazendas, né? São grandes fábricas. Então, passa tudo ao controle do Estado, se tornam estatais. Deixa de ter um dono, um burguês, um capitalista. Passa para a mão do governo, que representa essa união dos trabalhadores, né, do povo. 9. Fica abolida a propriedade privada da terra, sem qualquer indenização. 2. Todas as grandes propriedades territoriais, todas as terras pertencentes à coroa, às ordens religiosas, à igreja, compreendendo o gado, o material agrícola e os edifícios, com todas as suas dependências, ficam à disposição dos comitês distritais agrários e de camponeses, até a reunião da Assembleia Constituinte. O texto faz referência às medidas adotadas pelo Partido Bolchevique após a tomada de poder na Rússia em 1917. Letra C. Lembrando que essa tomada de poder
vai ser na Revolução de Outubro. 10. Os operários das fábricas e das usinas, assim como as tropas rebeldes, devem escolher sem demora seus representantes ao governo revolucionário provisório, que deve ser constituído sob a guarda do povo revolucionário amotinado e do exército. O manifesto lançado em meio às tensões de 1917 na Rússia revela a posição dos bolcheviques, que chamavam os operários a se mobilizarem nos sovietes. Letra B. Tá bom? Outra pausa aqui para beber uma água e já voltamos com a correção.